done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be enough. Tuku Nagwama really, when you hear completely. Sejam bem-vindos, família. Este é o nosso culto virtual de domingo. Nós somos a Igreja de Cristo Internacional em Moçambique. Espero que todos estejam bem de saúde. Este dia da semana que nós temos para podermos adorar a Deus em família. Por isto, vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, com todas as nossas forças, com todas as nossas vontades. Não vamos não esquecer tudo aquilo que nós passamos ao longo da semana e somente nos focar naquilo que é agradar o nosso Senhor Deus. Por isto, trago aqui uma escritura para poder encorajar a família. A escritura está no livro de Salmos 95, nos versículos 1 a 3. Assim diz a palavra: venham, cantem com alegria ao Senhor. Louvem a rocha que nos salva. Vamos ao seu encontro com ações de graças. Vamos honrá-lo com cânticos de louvor. Porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Amém. Vamos a Deus em oração. Senhor Deus, Senhor Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, quero agradecer, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Quero entregar, Pai Santo, este culto, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Deus, eu peço, Pai Santo, que a Tua presença, Pai, possa estar aqui, Pai. Que essa mensagem, Pai, que vai ser compartilhada, Pai, que seja uma mensagem, Pai, que vai tocar os nossos corações, Pai. Que seja uma mensagem, Pai, que vai nos moldar, que vai nos ajudar, Pai, a endireitar os nossos caminhos, Pai. Deus, eu peço, Pai Santo, que o Senhor, Pai, possa estar com todas as pessoas, Pai, que também não conseguiram ter os dois cultos, Pai Santo. Deus, eu peço, Pai Santo, que o Senhor possa perdoar os nossos erros, Pai Santo. Mas sim, Pai, que nos edifique, Pai Santo, a todos os dias, Pai Santo. Deus, porque nós, Pai, queremos alcançar, Pai, aquilo que é a santidade, Pai. Deus, quero entregar, Pai Santo, tudo nas Tuas mãos, Pai, este culto a todas as pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Neste momento, para celebrar a nossa Santa Ceia, que é o momento que nos lembramos da morte, sepultura e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E para tal vamos ver o livro de 1 João, capítulo 1, e vamos ver de versículo 5 até versículo 10. Mas antes de lermos a nossa Escritura, vamos em Deus em oração. Oremos. Ó Deus, ó Pai, Senhor, que estamos nos céus, estamos aqui na Sua presença, deixa o Senhor para agradecer o Seu nome santo. Agradecer ao Pai, deixa o Senhor o privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na Sua presença. Muito obrigado, Pai, deixa o Senhor pela vida, muito obrigado pela salvação. Sabemos, meu Pai, Senhor, que estamos aqui vivos por causa de Sua graça, Deus. E pela Sua graça, deixa o Senhor, celebramos, meu Pai, Senhor, a nossa salvação, porque, deixa o Senhor, reconhecemos que Jesus Cristo veio e Ele morreu, deixa o Senhor, pelas nossas ofensas na cruz. E, meu Pai, Senhor, não existe outra forma, deixa o Senhor, de te agradecer, deixa o Senhor, de que eu reconhecer que o Senhor, de facto, enviou o Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E neste momento, deixa o Senhor, que vamos já rejuvenescer os nossos relacionamentos através de Santa Ceia, ou seja, através do sangue do Seu Filho que foi derramado na cruz. Peço, meu Pai, Senhor, que de facto, deixa o Senhor, limpe, deixa o Senhor, todas as manchas, meu Pai, Senhor, na nossa consciência. Peço, meu Pai, Senhor, que fale com todos os discípulos, meu Pai, Senhor, cada um de nós, meu Pai, Senhor, que mudemos, meu Pai, Senhor, do nosso comportamento, de tudo, meu Pai, Senhor, que não glorifica o Seu nome. Tudo peço no nome de Jesus Cristo. Amém. E como eu já disse, vou passar neste momento a ler a Escritura antes da nossa Santa Ceia, que é o livro de 1 João, capítulo 1, de 5 a 10. Passo a ler. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a Sua palavra não está em nós. Amém. Portanto, com essas palavras, o que eu consegui perceber é que uma forma de andar na luz é andar com Deus. E uma forma de andar com Deus é confessar os nossos pecados para participar da Santa Ceia que nos purifica de todos os pecados. E existe aqui um trabalho completo para nós conseguirmos participar da Santa Ceia, ou seja, para nós conseguirmos beber do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para que vai nos purificar das nossas maldades. A primeira coisa é confessar o nosso pecado e depois participar da Santa Ceia. O que nós precisamos de perceber é que nós não pecamos de propósito para confessar, mas confessamos porque o pecado de facto nos dominou, o pecado nos surpreendeu. Ou seja, um discípulo não vive no pecado, um discípulo é surpreendido pelo pecado. E existem pessoas que têm convicções que de facto que eles apenas a Deus deve confessar os seus pecados, mas se nós vemos o livro de Tiago, nos encoraja a confessar os nossos pecados uns aos outros. E para mim, eu acredito que é desafiante confessar o meu pecado para outra pessoa, mas quero acreditar que é um bom exercício, porque só o facto de eu confessar o meu pecado para outra pessoa, isso me desafia a não querer confessar o mesmo pecado todos os dias. Porque para Deus nós podemos confessar a qualquer momento, como Deus não é visível fisicamente, mas a pessoa que vai te olhar na sua cara, portanto, cria esse peso, não é? Cria peso e, portanto, nos sentimos com muita responsabilidade.
mas é um bom exercício para nós que somos discípulos, que devemos confessar os nossos pecados aos outros. E também a parte que é importante que, apesar de não ter mencionado aqui nos versículos que eu acabei de ler, é importante também abandonar o pecado. Portanto, existe também essa componente de nós confessarmos nosso pecado, sim, mas também temos que abandonar o pecado e andarmos na luz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que se nós confessarmos nosso pecado, portanto, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo vai nos purificar de toda injustiça. E com essas palavras, quero dizer que neste momento vamos orar pelo pão que simboliza o corpo de Jesus Cristo que foi esmagado na cruz, e também o vinho que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo que também derramou a nosso favor na cruz. Oremos. Pai, Deus do Senhor que está no céu, estamos aqui na sua presença para agradecer o seu nome santíssimo. Peço, meu Pai, deixa o Senhor que limpe, deixa o Senhor a nossa consciência, que tire, deixa o Senhor toda imundícia, deixa o Senhor. Tira, deixa o Senhor o desejo, meu Pai, Senhor, da carne, deixa o Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, Senhor, a confessar os nossos pecados e viver, meu Pai, Senhor, na luz e andar consigo, deixa o Senhor todos os dias. Meu Pai, a minha oração neste momento, deixa que o Senhor abençoe, deixa o Senhor este pão, que de facto deixa o Senhor possa simbolizar, deixa o Senhor o seu corpo, o fruto de vinho também que possa simbolizar o seu sangue que foi derramado na cruz. Senhor, peço, deixa o Senhor, com isso, deixa o Senhor, tira, deixa o Senhor, renove, deixa o Senhor, que tira, deixa o Senhor, as manchas, as nódoas, meu Pai, Senhor, causado pelo pecado. Senhor, te agradecemos, pedimos tudo com fé e esperança em Jesus Cristo. Amém. Venha se cansado estás e eu descanso darei. Tu descansarás. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim e eu darei paz. Bom dia, amada Igreja do Senhor, que a paz do Senhor seja com todos vós. Este é o momento em que nós vamos passar para o sermão do dia e quero convidar a todos para irmos a Deus em oração. Oremos. Pai Santo, Senhor Eterno, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, muito obrigado, Deus Eterno, por este dia. Obrigado, Deus Eterno, por podermos entrar com ousadia na Tua presença, Pai. Obrigado, Deus Pai, Senhor, por permitires que homens simples, pecadores, Pai, possam se reconciliar contigo, possam ser adotados por Ti como filhos, Deus, e possam construir relacionamentos profundos contigo, Deus Pai, Deus Eterno, Criador dos céus e da terra.
Pai amado, Senhor, nesta manhã, quero pedir, Deus eterno, que perdoes, Senhor, os nossos pecados, Deus, e que, Senhor, nos laves completamente de toda iniquidade. Pai Santo, esteja conosco, Senhor, neste sermão, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, Deus Pai, para que, Senhor, Deus, a palavra que procede do teu coração possa tocar nos nossos corações e fazer transformações nas nossas vidas, Pai. Senhor, eu quero entregar todo este serviço nas tuas mãos. No nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Este mês de fevereiro, como igreja, nós estamos tirando tempos de oração, tempos de jejum. Estamos orando todos os dias, de manhã, à noite, e todas as terças-feiras estamos no propósito de jejum, precisamente para que cada um de nós esteja comprometido e dedicado na missão que Jesus Cristo nos dá em Mateus 28, 18 a 20. Por outro lado, este é um momento em que também estamos intercedendo pela nossa igreja, intercedendo pelos planos, pelo plano de atividades para 2022. Amém? Como diz o livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não, há uma necessidade de nós colocarmos Deus em tudo o que fazemos. Amém? Precisamos colocar Deus em tudo o que pretendemos fazer. E isto se nós quisermos ter êxito nos nossos empreendimentos, como a própria Escritura diz. Não, eu hoje quero falar um pouco deste propósito e o título da mensagem é Oração e Jejum, a expressão da nossa dependência. Nós precisamos entender que quando nós levantamos a nossa voz em oração, quando nós nos entregamos ao sacrifício de jejum, nós estamos demonstrando a nossa dependência em Deus. Por meio da oração e do jejum, nós estamos mostrando a Deus a necessidade que nós temos do seu favor na nossa vida, em tudo que nós precisamos fazer, em qualquer situação, seja para abençoar um projeto, seja para nos ajudar a concretizar um plano, seja para nos ajudar a vencer algum desafio, uma dificuldade, ou para suprir alguma necessidade nossa. A Bíblia ela está cheia de exemplos de homens e mulheres que se entregaram a Deus suplicando em oração, em jejuns, e não teríamos hoje tempo suficiente para falar de cada um deles. Mas eu quero convidar a que demos uma pequena olhada no exemplo de Neemias. Diz a Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 1, dos versículos 2 a 4. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Não, quando Neemias ele soube do estado de Jerusalém,
quando ele soube da situação em que viviam os sobreviventes, aqueles que escaparam do cativeiro, quando ele soube da dor, do sofrimento desses homens que ficaram, Neemias, ele rasgou o seu coração e em oração, em jejum, ele se prostrou diante de Deus e se lamentou durante dias. Não, Neemias, ele colocou no seu coração o desejo de ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ele queria voltar à sua terra natal e aliviar o sofrimento do seu povo. Neemias, ele não conseguiu ficar indiferente desta situação quando ouviu essa notícia. Não, eu gostava de perguntar, irmão, irmã, como é que tu te sentes quando ouves da situação deplorável de um familiar, de um amigo, de um vizinho que está passando por dificuldades? Não, irmãos que estão fora da sua terra natal, quando você ouve falar da situação porque vive os teus conterrâneos, como é que fica o teu coração? O que é que tem queimado o teu coração nesses momentos? A Bíblia relata aqui, dos versículos 5 a 11, o clamor de Neemias. E no versículo 11 ele termina a sua oração pedindo a Deus que lhe conceda a benevolência do rei. Pedindo a Deus que ele possa achar o favor do rei. Ser bem-sucedido diante do rei. E quando ele está já na presença do rei, a Bíblia aqui no livro de Neemias relata que ele estava triste. E o rei notou isso. E quando o rei lhe perguntou o que ele gostaria de pedir, Neemias orou a Deus antes de responder. Não, Deus atendeu ao clamor de Neemias e fez com que ele fosse bem sucedido diante do rei. Com que ele achasse o favor do rei. E o rei lhe liberou para voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, e ainda lhe deu cartas para que ele pudesse ter todo o apoio, mantimentos e material para esse empreendimento. Já em Jerusalém, Neemias está fazendo essa obra da reconstrução e levantam-se Sambalate, Tobias, para se, como adversários, digamos, levantaram-se contra a obra que Neemias estava a fazer. E nós vemos Neemias uma vez mais levantando a voz em oração ao Todo-Poderoso. Não, Neemias ele entendeu que o seu êxito só podia vir do favor de Deus. Ele entendeu que só Deus poderia lhe ajudar a fazer essa obra. Amém? E nós vemos Neemias exatamente entendendo isso e tirando tempo para consagrar os seus planos a Deus, orando e jejuando. Esta postura de Neemias, meus irmãos, nos ensina que nós precisamos depender de Deus em todo e qualquer plano que nós colocamos no nosso coração para o realizar. Quando nós como igreja tiramos este tempo
para orar, para jejuar, consagrando os nossos planos, os nossos corações a Deus, nós estamos claramente mostrando que nós necessitamos do favor de Deus. Amém? Nós estamos dizendo a Deus que, olha, nós precisamos, Pai, da Tua mão forte sobre nós, para que nos garanta sucesso no plano que nós traçamos para 2022. Amém? Nós traçamos um alvo e queremos chegar lá, queremos atingir, queremos este ano proclamar o nome do Senhor e salvar almas. Mas para isso, nós precisamos do favor de Deus. Nós precisamos que a mão de Deus esteja sobre nós para sermos bem-sucedidos. O meu primeiro ponto nesta manhã é que a oração nos fortalece e focaliza. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 26, do versículo 39 a 41. E diz assim a Bíblia: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não, o Evangelho de Mateus, ele no capítulo 3, versículo 16, nos relata o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo e o momento em que ele recebe sobre si o Espírito de Deus. Não, para o preparar para a missão que tinha para ele, o Espírito levou o nosso Senhor ao deserto. E a Bíblia descreve no capítulo 4 que durante 40 dias e 40 noites ele não comeu nem bebeu. Ele esteve jejuando e orando durante esse tempo. Só depois deste momento é que Jesus Cristo começa a chamar os seus primeiros discípulos e começa a anunciar o reino de Deus. Nesta escritura que nós lemos, nós vemos que no momento mais difícil para cumprir a sua missão na terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele derramou o seu coração diante do Pai. O seu espírito sempre esteve pronto para fazer a vontade de Deus. Mas naquele momento, a sua carne estava fraca. Jesus Cristo, ele sabia que necessitava da força que provinha do próprio Pai para conseguir cumprir com a derradeira missão de sacrificar a sua própria vida em favor dos pecadores. Sabe, embora ele fosse filho de Deus, ele expressou por meio das suas orações, por meio do jejum, a sua dependência no Pai. Irmãos, eu sei que todos nós, ou a maioria de nós, tem o espírito pronto para participar dos programas do grupo de família. Tem o espírito pronto para participar nos programas dos ministérios. Ministério de casados, ministério de solteiros, campos, jovens. Todos nós.
temos o espírito pronto para participar nos eventos da igreja. Temos o espírito pronto para evangelizar, para sentar com as pessoas e estudar a Bíblia. Temos o espírito pronto para isso. Mas quando chega o momento de nós sacrificarmos o nosso tempo, quando chega o momento de nós sacrificarmos o nosso trabalho, de nós sacrificarmos um programa familiar, aí a nossa carne fica fraca. Já nos custa participar dos programas. Já nos custa sair e falar de Cristo para as pessoas. Já nos custa sentar com as pessoas e lhes mostrar a verdade. Muitas das vezes nós temos este propósito de jejum e podemos até ir para a cama conscientes, olha, amanhã das 0 às 18 estou em propósito. Mas de manhã, quando acorda, se calhar já não tem nada. E só dá conta depois de dar um gole de chá. Ou depois de dar uma trinca no pão. Mas irmãos, veja isto. Se o próprio Filho de Deus, ele expressou a sua dependência no Pai, jejuando e orando para que Deus o preparasse para a missão, para que Deus lhe fortalecesse nos momentos de fraqueza. Quanto mais eu e tu precisamos de Deus para nos ajudar a cumprir a nossa missão, para nos ajudar a cumprir com a nossa obrigação como discípulos. Todos nós precisamos também expressar a nossa dependência em Deus por meio das nossas orações, por meio do sacrifício de jejum. É somente dessa forma que Deus nos poderá usar como seus vasos. Somente dessa forma que Deus nos poderá dar força nos momentos difíceis da nossa missão. O segundo ponto que eu quero partilhar nesta manhã é a oração nos conecta com Cristo. No seu Evangelho, no capítulo 15, versículo 5, o apóstolo João, ele deixa aqui as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não, tal como a seiva que dá vida ao ramo e faz ou ajuda esse ramo a ser frutífero, essa seiva, ela deve ser a mesma que corre pelas raízes e pelo caule da videira ou de qualquer outra árvore. O nosso espírito deve estar conectado ao Espírito do Senhor. Da mesma forma, esta analogia que Jesus Cristo faz aqui da videira e os ramos tem muito a ver não só com a ligação entre eles, mas com a dependência do ramo. O ramo depende do caule, depende da videira, depende da seiva. É o mesmo fluido. Amém? Nós, irmãos, não conseguiríamos
atingir o alvo que nós nos propomos alcançar este ano se não estivermos conectados com o autor e consumador da nossa fé. Não. Se a vida de Jesus Cristo não fluir em nós, nós nada poderemos fazer pelo reino de Deus. Por mais que nos esforcemos. Sabe, o apóstolo Paulo, ele entendeu isto. E no livro de Gálatas 2, versículo 20, ele diz, olha, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo-a pela fé no Filho do homem, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? E nós somos testemunhas do grande evangelista que Paulo foi. Do grande servo que Paulo foi. O quanto Paulo dependia de Deus para cumprir essa missão. O quanto Paulo procurava estar conectado com o Espírito do Senhor para cumprir a missão. Mas será, meu irmão, minha irmã, que Cristo vive em ti? Continuando no versículo 7 de João 15, a Bíblia diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e vos será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus Cristo, Ele nos garante aqui que tudo o que pedirmos nos será concedido se a sua palavra permanecer em nós. Isto é, se as suas palavras estiverem de contínuo em nosso coração. Tudo o que pedirmos a Deus, Ele nos concederá. E é precisamente a palavra de Jesus Cristo que nos recomenda uma vida de oração, jejum. Porque é somente pela oração e pelo jejum que nós podemos elevar o nosso espírito ao coração de Jesus Cristo. E desse modo nós nos podemos conectar com o seu espírito, para que tenhamos a sua vida em nós, para que por meio dele possamos dar fruto. Porque, como ele disse, sem ele nada poderemos fazer. Meus irmãos, se nós clamarmos a Deus, se nós pedirmos em oração ao Pai, pessoas para estudarem a Bíblia conosco, pessoas para serem batizadas, Ele nos concederá. E sabe por quê? Porque esta é a sua vontade. É da vontade de Deus que ninguém pereça, mas chegue ao arrependimento pelo conhecimento da verdade. Amém? 2 de Pedro 3,9 e 2 de Timóteo 2,25 falam sobre isto. Se nós não abraçarmos a causa de Jesus Cristo, como Ele próprio abraçou, com amor e profunda compaixão pelos perdidos, com zelo pela Igreja de Deus e com sacrifício, irmãos, dificilmente nós daremos fruto através do qual Deus deseja ser glorificado. E o fruto que glorifica a Deus, meus irmãos, deixa dizer, o fruto que faz de cada um de nós ser reconhecido por Deus como seu discípulo, como discípulo de Jesus Cristo, não é a conquista acadêmica, não é a prosperidade financeira, não é a quantidade de bens que nós acumulamos, não é o materialismo que nos rodeia, que nos faz encher a boca e dizer, olha, eu sou abençoado. Não são essas coisas. Mas, meu irmão, minha irmã,
é precisamente a quantidade de pessoas que nós ajudamos a conhecer o nome de Jesus Cristo, a conhecer a palavra de Deus e se firmar na fé. Esse é o fruto que glorifica a Deus. Amém? Igreja, se o propósito de Jesus Cristo não for o nosso propósito e a sua missão não for também a nossa missão, nós não seremos nada mais, nada menos que meros frequentadores de igreja. Amém? Meu terceiro e último ponto. Orar e jejuar é o dever de um discípulo. Lucas, no capítulo 18, versículo 1, diz o seguinte: Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes, que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus Cristo, por meio da parábola da viúva persistente, ele mostrou que a oração é um dever que todos nós temos como discípulos de Jesus Cristo. A oração deve ser parte do nosso dia a dia. Nós precisamos continuamente clamar a Deus, sem desanimar. Amém? Paulo escreveu para os Efésios, no capítulo 6, versículo 18: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esta é a recomendação do apóstolo Paulo para as igrejas. Orar e suplicar pelo favor de Deus, nos conectando com Ele por meio do Espírito. E para nós nos elevarmos à dimensão do Espírito, meus irmãos, é necessário que nós humilhemos a nossa carne e a dominemos por meio do jejum. Nós precisamos ter em mente que cada momento da nossa vida é uma ocasião para orar. Cada pessoa que nós conhecemos precisa da nossa oração. Nossa família precisa da nossa oração. Nossos vizinhos, nossos colegas, nossos amigos precisam das nossas orações. O nosso governo precisa das nossas orações. O nosso país precisa das nossas orações. Amém? As pessoas que não conhecem a Cristo precisam das nossas orações. Os mendigos, os idosos, os desmobilizados, os deslocados de guerra precisam das nossas orações. Os nossos irmãos na fé precisam das nossas orações. O nosso grupo de família precisa das nossas orações. A nossa liderança precisa das nossas orações. A nossa igreja precisa das nossas orações. Amém? Então, meus amados irmãos, vamos criar o hábito de orar sempre, sem desanimar. Amém? Vamos ter esta prática, não só quando temos como programa da igreja, mas que a oração seja o nosso modus vivendi, que o jejum seja uma necessidade individual, de rasgar o seu coração, de humilhar a sua carne, de diminuir
para que Cristo cresça em nós. Amém? De nos purificarmos de tudo aquilo que contamina a carne, que contamina o espírito, para que sejamos vasos úteis nas mãos de Deus, para que sejamos seus instrumentos para influenciar e impactar a vida das pessoas e os chamar ao conhecimento da verdade, os chamar a Cristo. Amém? Deus abençoe a todos nós. Amém? Que a sua mão esteja sobre cada um de nós e que realmente possa ter os seus ouvidos inclinados às nossas orações. Amém? E para Ele seja toda a honra e toda a glória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.